Como exatamente a Arca da Aliança foi construída? E como ela era realmente usada? Um grupo de ex-escravos, perdidos no deserto, ergueu um objeto feito com mais de 1 metro de ouro puro, pesando cerca de 150 quilos, com medidas exatas, camadas perfeitas e uma regra implacável. Qualquer erro podia custar a vida. Mas como um povo sem oficinas, sem ferramentas modernas e sem treinamento especializado, conseguiu fabricar algo tão preciso? E por que um único toque nela podia matar alguém instantaneamente? Hoje, você vai ver o processo completo. Cada peça, cada material, cada técnica impossível para aquela época e os rituais perigosos que apenas um homem, uma vez por ano, tinha permissão de realizar. Se ele falhasse em qualquer detalhe, não saía vivo. E no final, a pergunta que atravessa séculos: onde a arca está hoje? Tudo começa quando Deus chama Moisés ao topo do Sinai e entrega instruções milimétricas, medidas exatas, materiais específicos, detalhes impossíveis de improvisar. Nada podia ser alterado, sem margem de erro. Mas ali surgia o primeiro desafio. Quem construiria aquilo? Israel tinha acabado de sair do Egito, depois de 400 anos fazendo tijolos. Nenhum deles era artesão de elite. Não havia ferramentas de precisão, e o tempo era curto. O que Deus estava pedindo era arte em ouro puro, habilidade digna dos melhores mestres do Egito. A resposta veio de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Deus escolheu um homem pelo nome, Bezalel, da tribo de Judá, e o encheu com seu espírito para trabalhar. Não para profetizar, não para liderar, mas para criar. Ele se tornou o primeiro homem na Bíblia descrito como cheio do Espírito de Deus, especificamente para construir com excelência. Ao lado dele, Deus levantou a Oliabe, da tribo de Dan. Juntos, tinham habilidade extraordinária para moldar ouro, prata e bronze, lapidar pedras e entalhar madeira com precisão milimétrica. Mas a habilidade não resolvia o maior problema: materiais. De onde ex-escravos conseguiriam ouro o bastante para revestir um baú inteiro por dentro e por fora? Antes de saírem do Egito, os israelitas pediram joias e objetos de valor ao povo egípcio. Aterrorizados pelas pragas, os egípcios entregaram tudo. Foi como uma compensação pelos séculos de trabalho escravo. Quando chegou a hora de construir a arca, o povo trouxe ouro de verdade, brincos, pulseiras, colares. Trouxeram tanto que Moisés precisou mandar parar. E isso era só o começo. A partir do momento em que os materiais começaram a chegar, ficava claro que aquilo não era um projeto comum. Deus havia pedido ouro puro, mas também uma lista de itens quase impossíveis para um povo vivendo no meio do deserto. Madeira de acácia, por exemplo, uma das poucas árvores capazes de sobreviver no Sinai. Dura, resistente, quase imune a pragas e calor extremo. Perfeita para algo que seria carregado por décadas sem se deteriorar. E então vinham os tecidos: linho fino, fios azuis, púrpura, carmesim, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho. Cada material tinha uma função exata. Cada cor carregava significado profundo. E um detalhe impressiona estudiosos até hoje. O fio púrpura era, na antiguidade, mais valioso que ouro. Para produzir um único grama daquele corante, milhares de pequenos moluscos marinhos tinham de ser esmagados. Era algo reservado à realeza. Como um povo nômade no deserto tinha acesso a isso? A resposta mais lógica é que esses tecidos vieram junto com o ouro que os egípcios entregaram ao povo de Israel antes da fuga. O Egito mantinha comércio com povos mediterrâneos especialistas no corante púrpura. Quando os israelitas pediram roupas, não especificaram quais. E o povo egípcio, apavorado com as pragas, entregou roupas nobres, talvez até peças que pertenciam a oficiais da corte. Com tudo reunido, Bezalel começou o trabalho.
A primeira regra que ele sabia era simples: nada podia sair fora das medidas dadas por Deus. A arca precisava ter aproximadamente 1,15 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Sem ferramentas modernas, Bezalel usou técnicas aprendidas no Egito, como cordas marcadas com nós em distâncias precisas, algo equivalente a uma fita métrica antiga. Ele cortou tábuas de acácia milimetricamente, mas a madeira era apenas a estrutura básica. O desafio real vinha depois. Deus mandou revestir toda a arca com ouro puro, por dentro e por fora. Ouro de alta pureza é extremamente macio. Não se trabalha com ele como se trabalha com ferro ou bronze. É preciso martelar o metal até que ele se torne folhas flexíveis, porém resistentes. Fino o bastante para moldar, mas grosso o suficiente para não rasgar ao toque. Bezalel batia o ouro, aquecia, moldava e prendia as lâminas sobre a madeira com minúsculos pinos também de ouro, ou usando resinas naturais como adesivo. O revestimento não podia ter falhas. Nenhuma lasca de madeira podia ficar exposta. Era ouro interno, madeira no meio, ouro externo. 3 camadas perfeitas. Isso deixava o objeto pesado, muito pesado, algo próximo de 150 quilos quando finalizado. A tampa, chamada de propiciatório, também era de ouro maciço, com 2 querubins esculpidos como parte da própria tampa. Suas asas estendidas se voltavam uma para a outra, criando o espaço onde, segundo a Bíblia, Deus manifestava sua presença. E aqui um ponto chama a atenção de pesquisadores modernos. A combinação ouro-madeira-ouro é exatamente a mesma estrutura usada em dispositivos que armazenam carga elétrica, como capacitores. Ouro conduz eletricidade, madeira isola. Ouro conduz novamente. Os querubins, com suas pontas metálicas, poderiam atuar como pontos de descarga. Se a arca acumulasse eletricidade estática durante o transporte, principalmente no clima seco do deserto, qualquer pessoa tocando nela com uma carga diferente poderia receber um choque fatal. Isso não explica tudo, mas ajuda a entender por que tocar a arca de forma errada podia matar instantaneamente. Quando a estrutura ficou pronta, Bezalel ainda precisava preparar o interior. Ali seriam colocados 3 objetos que marcariam a história de Israel: as tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso com maná. As tábuas eram as segundas escritas por Deus. As primeiras, Moisés quebrou ao descer do Sinai e encontrar o povo adorando o bezerro de ouro. Depois disso, Deus ordenou que Moisés cortasse 2 novas tábuas, subisse novamente e recebesse outra vez a palavra escrita pelo próprio dedo divino. Essas foram guardadas dentro da arca. A vara de Arão também foi colocada lá, como prova de que ele tinha sido escolhido como sacerdote. Quando Israel questionou a liderança de Arão, Deus ordenou um teste. 12 varas foram colocadas diante do tabernáculo. No dia seguinte, apenas uma havia brotado, a de Arão. Não apenas brotou, mas produziu flores e amêndoas maduras em uma noite. O último item era o maná, o alimento que caía do céu todos os dias. Qualquer maná guardado fora, apodrecia até o amanhecer. Mas aquele dentro da arca permaneceu intacto por séculos, preservado de forma inexplicável. Esses 3 elementos simbolizavam a essência da aliança: a palavra de Deus, as tábuas; a autoridade espiritual, a vara; a provisão divina, o maná. Mas a construção era apenas a primeira parte da história. O verdadeiro perigo começava quando alguém precisava mover a arca. Mover a arca era arriscado. Carregar incorretamente significava morte. Somente os levitas da família de Coate tinham permissão. E mesmo esses homens não podiam tocar diretamente na arca. Era proibido. Eles tinham de carregá-la usando varas revestidas de ouro, colocadas nas argolas laterais.
As varas nunca eram removidas. Antes de cada viagem, os sacerdotes cobriam a arca com 3 camadas, o véu interno do tabernáculo, uma cobertura feita de pele resistente, um pano azul que identificava o objeto como santo. Esse processo evitava que a arca fosse vista de forma indevida, o que também podia causar morte segundo a Torá. Terminado o preparo, os levitas levantavam a arca nos ombros, 4 homens por vez, caminhando no ritmo certo, sem permitir que a arca balançasse demais, porque se ela oscilasse, alguém poderia cometer o erro fatal de tentar segurá-la. Foi exatamente isso que aconteceu com Uzá. Uzá caminhava ao lado da arca enquanto ela era transportada em direção a Jerusalém. O clima era de festa, música e celebração. Tudo parecia estar dando certo. Mas um detalhe técnico, um detalhe que Deus havia deixado claro, não tinha sido obedecido. A arca estava sendo conduzida em uma carroça nova. Era moderna, prática, porém proibida. A ordem nunca havia mudado. A arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, usando as varas, e jamais em veículos. Davi, entusiasmado com a cerimônia, não seguiu o padrão estabelecido. A carroça avançava entre pedras e terrenos irregulares até que, em determinado ponto do caminho, os bois tropeçaram. A arca balançou violentamente, inclinando-se como se fosse cair. O instinto de Uzá falou mais alto. Ele estendeu a mão para impedir que a arca tocasse o chão. Um gesto simples, reflexo, quase inevitável, mas que violava diretamente o mandamento. Ninguém podia tocá-la. Era uma regra absoluta, e a consequência foi imediata. Uzá caiu morto no mesmo instante. Esse episódio abalou Davi profundamente. Ele ficou paralisado, temeroso. Entendeu que a arca não podia ser tratada como ornamento, nem como objeto comum. Ela era santa. Exigia obediência total. Apenas depois de aprender essa lição, Davi trouxe a arca da forma correta, com respeito e precisão. Mas o toque mortal não era o único perigo. A arca também se tornara conhecida pelo impacto devastador que causava nas guerras. Ela não era levada como amuleto. Não era um trunfo mágico. Era um símbolo da própria presença de Deus no meio do povo. E isso mudava completamente o comportamento de Israel e o terror de seus inimigos. Quando Israel ia para a batalha, antes de qualquer movimento, o sumo sacerdote buscava orientação divina usando o Urim e Tumim, instrumentos que indicavam sim ou não. Se Deus dissesse que não era para lutar, insistir significava derrota certa. Mas se Deus autorizasse, então a arca era posicionada atrás do exército, visível o suficiente para que todos soubessem que Deus estava ali. E isso era psicológico? Totalmente psicológico. Para Israel, coragem, confiança, fé. Para os inimigos, medo, pânico, sensação de derrota iminente. Nada representou isso tão bem quanto Jericó. Jericó tinha muralhas tão espessas que carruagens podiam andar sobre elas. Era fortaleza inexpugnável. Mas Deus deu uma estratégia completamente fora da lógica militar. Levar a arca ao redor da cidade durante 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, 7 voltas. Sempre com os sacerdotes tocando trombetas e o povo em silêncio. No final da última volta, as trombetas tocaram de forma prolongada, o povo gritou e as muralhas caíram. E aqui está o detalhe que desconcertou arqueólogos. Quando Jericó foi escavada nos anos 1950, descobriram que os muros não tinham caído para dentro, como seria normal numa invasão. Eles tinham caído para fora, como se algo interno tivesse empurrado a muralha inteira. Mas ficou claro que a arca só manifestava esse tipo de poder quando Israel estava em obediência. Porque quando tentaram usar a arca como amuleto, sem direção de Deus, foram derrotados pelos filisteus e perderam o objeto mais sagrado que possuíam. A captura da arca pelos filisteus
Foi um dos momentos mais dramáticos da história de Israel. Eles pensavam que tinham vencido. Mal sabiam o que os esperava. Onde quer que a arca fosse colocada, surgiam calamidades. A imagem mais famosa é a do templo do deus Dagon. Os filisteus colocaram a arca diante da estátua de Dagon. Na manhã seguinte, a estátua estava caída. Eles ergueram. No outro dia, caída de novo, só que agora com a cabeça e as mãos quebradas. Depois disso, vieram doenças, mortes, pânico. A população inteira entrou em desespero. Os líderes filisteus concluíram que a presença da arca estava destruindo suas cidades. Decidiram devolver o mais rápido possível. Amarraram a arca em uma carroça puxada por 2 vacas que nunca tinham sido treinadas para isso. Mesmo sem alguém guiando, elas caminharam diretamente para o território de Israel. Anos depois, após vitórias e derrotas, havia um dia em que a arca se tornava mais temida que em qualquer guerra. O dia da expiação. Era o único dia do ano em que alguém podia entrar na presença da arca dentro do Santo dos Santos. E apenas uma pessoa no mundo inteiro tinha esse direito: o sumo sacerdote. Qualquer outro que entrasse, morria. E mesmo o sumo sacerdote precisava passar dias em purificação rigorosa. Banhos rituais, hábitos alimentares restritos, roupas específicas, sacrifícios pelo próprio pecado. Quando finalmente entrava, precisava levar brasas do altar e incenso finamente moído. A fumaça não era simbólica, era proteção. A glória divina se manifestava entre os querubins da tampa da arca. Se o sacerdote visse essa glória diretamente, sem a cortina de fumaça, morreria na hora. Depois, ele aspergia sangue sobre a tampa 7 vezes, e diante dela, 7 vezes. Esse processo representava a purificação anual do povo. Era uma cerimônia de poucos minutos, mas intensos o bastante para marcar a vida inteira de um homem. Qualquer falha significava morte sem possibilidade de socorro, já que ninguém podia entrar atrás dele. Esse era o seu único encontro anual com a arca, o objeto que representava a presença de Deus de forma mais direta. E então, inesperadamente, ela sumiu. A arca permaneceu no centro da vida espiritual de Israel por séculos. Acompanhou batalhas, reis, vitórias, humilhações, reconstruções e quedas. Foi guardada no tabernáculo, depois no templo de Salomão. Mas então, sem aviso, sem registro direto, sem testemunhas, ela desapareceu. O ano era 586 a.C. O Império da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. As tropas destruíram muralhas, queimaram casas, mataram soldados, levaram prisioneiros e incendiaram o templo até as fundações. Tudo virou cinzas. Quando os soldados babilônios entraram no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra para os israelitas, esperavam encontrar ouro, símbolos sagrados, tesouros. Mas a arca não estava lá. O local estava vazio. Nenhum registro babilônico menciona ter capturado a arca. É estranho porque os babilônios eram meticulosos. Catalogavam tudo o que conquistavam. Taças, vasos, instrumentos de ouro. Listavam peso por peso, peça por peça. Mas em suas listas detalhadas, não há nenhuma menção à arca. Isso abriu caminho para teorias que atravessam milênios. 1. A teoria da destruição, a menos aceita. Alguns estudiosos dizem que a arca pode ter sido destruída durante a invasão, que o ouro foi derretido e reutilizado. O problema é que não existe registro histórico disso. Babilônios amavam registrar troféus de guerra, e a arca seria um dos maiores troféus do Oriente Antigo. A ausência de qualquer menção é suspeita. 2. A teoria do esconderijo subterrâneo, a mais forte entre historiadores. Antes da invasão, sacerdotes teriam escondido a arca em câmaras subterrâneas sob o monte do templo.
um labirinto de túneis e salas de pedra. Isso explicaria o sumiço repentino sem dano à estrutura da arca. Há indícios arqueológicos reais. Escavações modernas encontraram câmaras lacradas gigantes sob o local. Mas o problema é político. Judeus não permitem escavações profundas porque o lugar é sagrado. Muçulmanos não permitem porque há mesquitas sobre o monte. Resultado: esse é um dos locais arqueológicos mais proibidos do mundo. Em 1981, um rabino chamado Yehuda Getz encontrou um túnel que levava diretamente para debaixo do monte do templo. Ele acreditava que a arca estava ali. As autoridades do Waqf, administração islâmica, descobriram e bloquearam o túnel com concreto. Depois disso, qualquer tentativa de escavar na região foi proibida. Essa teoria é a favorita de especialistas israelenses. Terceira, a teoria etíope, a mais antiga e a mais enigmática. Um relato antigo afirma que a arca teria sido levada para a Etiópia por descendentes de Salomão e da rainha de Sabá. Segundo essa tradição, ela estaria guardada até hoje em uma capela chamada Igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Aksum. A parte mais estranha dessa história é o guardião. Apenas um homem tem permissão de ver a suposta arca. Ele vive isolado dentro da capela. Não sai, não se casa, não tem vida social. Quando está prestes a morrer, escolhe um sucessor e o treina. Ninguém além dele entra. Nenhum pesquisador foi autorizado a examinar o objeto guardado ali. Essa tradição é extremamente antiga. Milhares de anos. Mas sem acesso, ninguém pode confirmar. Quarta, buscas modernas. Com o interesse crescente por artefatos antigos, especialmente durante o século XX, vários grupos tentaram encontrar a arca, entre eles o regime nazista. Heinrich Himmler, um dos líderes do Terceiro Reich, acreditava que a arca poderia ser uma arma espiritual ou energética. Enviou equipes secretas para regiões da França, procurando nos castelos ligados aos cavaleiros templários. Nada foi encontrado. Hoje, arqueólogos israelenses afirmam que o local mais provável é realmente sob o Monte do Templo, dentro de câmaras lacradas que ninguém pode investigar. E aqui surge a pergunta que nenhum especialista consegue responder. Se alguém abrir a arca depois de mais de 2.600 anos, o que acontece? Ninguém sabe. Ninguém pode prever. Ninguém pode garantir que tocar nela seria seguro. Porque tudo o que sabemos da arca vem de textos que descrevem não só um objeto sagrado, mas um ponto de encontro entre o mundo físico e algo muito maior. A arca sumiu, mas seu mistério permanece vivo até hoje. Antes de desaparecer da história, a Arca da Aliança teve um último lar permanente, uma estrutura tão grandiosa que até hoje desafia engenheiros e arqueólogos. O Templo de Salomão. O rei Salomão tinha conduzido um projeto colossal, uma obra que levou 7 anos, utilizando dezenas de milhares de trabalhadores, cortadores de pedra, artesãos, mestres de obras, engenheiros da época e recursos que iam muito além do que qualquer outro reino poderia reunir. O Templo de Salomão não foi apenas um edifício. Foi uma engenharia que desafiou a lógica do mundo antigo. Blocos de pedra que pesavam centenas de toneladas eram cortados com precisão milimétrica. Alguns desses blocos eram tão grandes que arqueólogos modernos ainda discutem como foram movidos sem máquinas, sem roldanas metálicas e sem tecnologia avançada. E aqui entra outro detalhe impressionante. Todo o trabalho pesado era feito longe do templo. Nada podia ser martelado ou cortado no monte. Isso significa que cada pedra chegava pronta, perfeitamente encaixada. Nenhum erro era permitido. O objetivo de tudo isso? Criar um lugar digno para abrigar a Arca da Aliança. O Santo dos Santos, a câmara mais interna do templo, foi projetado com proporções exatas,
paredes revestidas com ouro puro e duas estruturas gigantes de querubins esculpidos, cada um com cerca de 5 metros de envergadura. Era o local onde a arca deveria repousar de forma permanente. Mas então acontece o mistério. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, quando derrubaram o templo, quando queimaram tudo até as bases, a arca já não estava lá. Isso abre uma questão que atravessa milênios. Se Salomão construiu a maior obra de engenharia da época para guardar algo que sumiu antes da destruição, onde ela foi parar? A Bíblia não diz? Registros babilônicos não dizem? A arqueologia não confirma. As tradições divergem, e o silêncio dessa ausência é tão poderoso quanto a presença da própria arca. Por isso, o verdadeiro mistério não é apenas como ela foi construída, nem apenas como era usada. O mistério é este: onde está a arca agora? E o que aconteceria se alguém a encontrasse depois de 2.600 anos? Ninguém sabe. E enquanto esse segredo permanece oculto, o próximo capítulo da história se volta para a construção que abrigou a arca por quase 4 séculos: o Templo de Salomão. A estrutura mais cara, mais complexa e mais impressionante do mundo antigo. Pedras gigantes de 400 toneladas. Ouro puro cobrindo paredes inteiras. Engenharia que ainda hoje não entendemos completamente. E tudo isso feito por um povo sem máquinas modernas. Se você quer saber como esse templo impossível foi construído, como homens comuns ergueram um dos maiores projetos arquitetônicos da história, e por que até hoje arqueólogos se espantam com o que Salomão conseguiu realizar, clique agora no próximo vídeo. Porque o mistério da arca abre caminho para um segredo ainda maior: como o Templo de Salomão realmente existiu.